Alguma vez se olhou ao espelho e sentiu que a pessoa que vê reflete uma força que já não sente nos braços ou nas pernas? Ou talvez tenha notado ao pegar nos netos ou ao carregar as compras do supermercado que um esforço que antes era trivial agora parece uma tarefa hercúlea. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade que se instala sorrateiramente depois dos 60, é uma realidade dolorosa para muitos de nós. Dizem-nos para comer mais, para garantir que temos proteína suficiente. E muitas vezes o que nos vem à cabeça é um bom bife ou uma costeleta de porco, certo? É o que sempre nos disseram. Mas e se eu lhe dissesse que essa escolha, aparentemente lógica, pode não ser a melhor para recuperar a força muscular nesta fase da vida? E se existisse uma fonte de proteína, muito nossa, muito portuguesa, que não só constrói músculo de forma mais eficaz, como também protege o seu corpo de outras maleitas da idade? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outras mudanças simples e poderosas que pode fazer hoje para se sentir mais forte, mais estável e mais independente do que tem sentido nos últimos anos. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que fará toda a diferença. Vamos então mergulhar neste segredo, nesta fonte de proteína que promete ser uma verdadeira aliada. E não é nada exótico ou difícil de encontrar. Pelo contrário, está nas nossas mesas, nas nossas festas populares e cheira a verão e a mar. Falo, claro, da nossa querida sardinha. Sim, a humilde sardinha. Sei o que pode estar a pensar. Sardinhas? Mas eu como carne de porco, que é mais substancial. E durante muito tempo, essa era a lógica aceite. Mas a ciência e a nossa compreensão do corpo, especialmente do corpo que já passou a barreira dos 60, evoluíram. A questão não é apenas a quantidade de proteína, mas a sua qualidade e o pacote completo em que ela vem. Quando comemos uma febra de porco, estamos de facto a consumir proteína. No entanto, muitas vezes, vem acompanhada de uma quantidade significativa de gordura saturada, que, em excesso, pode contribuir para a inflamação no corpo. E a inflamação crônica é como um fogo lento que queima as nossas articulações, dificulta a recuperação e, no geral, torna o processo de construção muscular muito mais difícil. Pense nisto. Se as suas articulações doem, se o seu corpo está constantemente a lutar contra esta inflamação, como é que vai ter energia ou disposição para o exercício que estimula os músculos a crescer? É como tentar construir uma casa durante um terremoto. Agora olhemos para a sardinha. Cada pequena sardinha é uma potência nutricional. Contém uma proteína de altíssima qualidade, o que significa que tem todos os tijolos essenciais, os aminoácidos, de que o seu corpo precisa para reparar e construir tecido muscular. Um desses tijolos, chamado leucina, é particularmente importante, pois funciona como um interruptor que liga o motor da construção muscular no nosso corpo. E as sardinhas são uma fonte fantástica deste componente. Mas a magia não fica por aqui. O que realmente eleva a sardinha a um patamar superior é o seu extraordinário teor de ômega 3. Estes ácidos gordos são os bombeiros do nosso corpo. Combatem a inflamação, ajudam a lubrificar as articulações, melhoram a saúde do coração e até do cérebro. Ao reduzir a inflamação, o ômega 3 das sardinhas não só alivia aquelas dores matinais nos joelhos ou nas costas, como cria o ambiente perfeito para que os seus músculos possam recuperar e fortalecer-se após um esforço, seja ele uma caminhada mais longa ou uns simples exercícios em casa. É como tentar construir a mesma casa, mas agora num terreno calmo e estável. A diferença é abismal. Pense no Sr. Manuel, um vizinho meu de 72 anos. Ele sempre foi um homem de prato cheio, e a sua refeição preferida era uma boa bifana com batatas fritas, várias vezes por semana. Queixava-se de falta de energia e de dores nos ombros que o impediam até de cuidar da sua pequena horta. O médico aconselhou-o a fazer pequenas mudanças. Desconfiado, trocou 2 das suas refeições de carne de porco por sardinhas assadas com uma salada de pimentos e batata cozida. Ao fim de um mês,
o Sr. Manuel contou-me, com um brilho nos olhos, que não só as dores nos ombros tinham diminuído, como se sentia com mais pica para ir tratar dos seus tomates. Não foi um milagre, foi simplesmente a troca de um alimento potencialmente inflamatório por um superalimento anti-inflamatório e construtor de músculo. Integrar as sardinhas na sua vida é incrivelmente fácil e econômico. Não precisa de ser sempre a sardinha assada na brasa. As sardinhas de conserva em azeite são uma opção fantástica, prática e igualmente nutritiva. Pode simplesmente desfazê-las com um garfo, misturar um pouco de cebola picada e salsa e barrar numa fatia de pão de mistura. É um lanche ou um jantar leve e poderoso. Pode adicioná-las a uma salada, a uma massa ou até fazer uns deliciosos pastéis de sardinha. O importante é a consistência. Tentar consumir sardinhas ou outro peixe gordo como a cavala ou o salmão 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença que sentirá não só nos seus músculos, mas em todo o seu bem-estar. Agora que já falamos da nossa estrela do mar, a sardinha, vamos virar a nossa atenção para um tesouro da terra, igualmente humilde e poderoso, que faz parte da nossa gastronomia há séculos, o grão-de-bico. Muitas vezes, quando pensamos em proteína, a nossa mente viaja imediatamente para o peixe e a carne, mas as leguminosas, como o grão-de-bico, são uma fonte extraordinária de força que não devemos ignorar. O grão-de-bico é um alimento completo. Não só é rico em proteína vegetal de excelente qualidade, como também oferece algo que muitas fontes animais não têm em abundância: fibra. E por que é que a fibra é tão importante para quem quer construir músculo depois dos 60? Porque um sistema digestivo saudável é a base de tudo. Se o seu intestino não está a funcionar bem, a absorção de todos os nutrientes maravilhosos que ingere, incluindo a proteína, fica comprometida. A fibra do grão-de-bico alimenta as bactérias boas do seu intestino, promove a regularidade e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, evitando aqueles picos e quedas de energia que nos deixam exaustos. Ao comer grão-de-bico, está não só a dar aos seus músculos os blocos de construção de que precisam, mas também a garantir que a fábrica do seu corpo está a funcionar de forma otimizada para os poder usar. A versatilidade do grão-de-bico é outra das suas grandes vantagens. Pense numa boa salada de grão-de-bico com bacalhau desfiado, cebola e salsa, regada com um bom azeite. É um clássico que combina 2 fontes de proteína incríveis. Ou uma sopa de grão reconfortante nos dias mais frios. Pode até fazer um hummus caseiro e usá-lo para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. É uma forma deliciosa de adicionar proteína e fibra à sua dieta, quase sem dar por isso. Mas não basta apenas escolher os alimentos certos. A forma como os distribuímos ao longo do dia é igualmente crucial. Muitos de nós crescemos com o hábito de ter um pequeno almoço leve, um almoço razoável e um jantar farto, onde consumimos a maior parte da nossa proteína. Depois dos 60, esta estratégia já não é a mais eficaz. O nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a processar a proteína e a usá-la para construir músculo. Se lhe dermos uma dose enorme de proteína de uma só vez, ele pode não conseguir aproveitar tudo, e o excesso acaba por não ser utilizado para o fim que queremos. A solução é simples. Em vez de um grande banquete de proteína, pense em dar ao seu corpo pequenas doses ao longo do dia. Comece o dia com proteína. Em vez de apenas pão com manteiga, adicione um ovo cozido ou uma fatia de queijo fresco. Ao almoço, inclua as sardinhas ou o grão-de-bico de que falamos. E aqui está uma dica importante: não se esqueça do lanche. À meio da tarde, quando a energia começa a faltar, em vez de um bolo ou bolachas, opte por um iogurte grego, que é rico em proteína, ou um punhado de tremoços. Os tremoços são um petisco tradicional português fantástico, repletos de proteína vegetal. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos, mantendo o processo de reparação e construção ativo durante todo o dia. É como regar uma planta aos poucos em vez de despejar um balde de água de uma só vez. A absorção é muito melhor.
Finalmente, temos de falar do parceiro indispensável da proteína: o movimento. Podemos comer as melhores proteínas do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para crescer, de pouco servirá. A proteína são os tijolos, mas o exercício é o pedreiro que os põe no sítio. E não estou a falar de se inscrever num ginásio e levantar pesos pesados. Estou a falar de movimentos simples, funcionais, que pode fazer no conforto da sua casa. O exercício de resistência é o que envia o sinal ao corpo a dizer: preciso de mais força aqui. Um dos exercícios mais eficazes e seguros que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Comece por fazer 5 repetições, descanse e tente fazer mais 2 séries. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para nos levantarmos de forma independente. Outro exercício excelente é o de encostar-se a uma parede e fazer flexões de braços contra ela. Fortalece o peito, os ombros e os braços, ajudando em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar um neto. Até mesmo usar umas garrafas de água de 1 litro como pequenos pesos para fazer elevações dos braços pode fazer maravilhas. A chave é a consistência. Fazer 10 minutos destes exercícios simples todos os dias é muito mais benéfico do que fazer 1 hora uma vez por semana. É este estímulo regular que diz aos seus músculos: ok, toda esta maravilhosa proteína das sardinhas e do grão de bico que está a chegar. É para usar aqui, para me fortalecer. Então, como podemos ver, reconquistar a nossa força e vitalidade depois dos 60 não é um quebra-cabeças complicado. É uma questão de fazer pequenas trocas inteligentes e de adotar hábitos que trabalham a favor do nosso corpo, e não contra ele. Não se trata de proibir a carne de porco para sempre, mas de perceber que talvez dar primazia a umas belas sardinhas assadas, ricas em ômega 3, seja uma escolha mais estratégica para a nossa saúde muscular e articular nesta fase da vida. Trata-se de redescobrir o poder que existe num prato de grão de bico, que nos dá não só a proteína, mas também a fibra essencial para que todo o nosso sistema funcione em harmonia. É compreender que a forma como distribuímos a nossa alimentação ao longo do dia importa, e que um pequeno lanche com proteína, como um iogurte ou uns tremoços, pode ser o segredo para manter os nossos músculos nutridos e prontos para a ação. E, acima de tudo, é lembrarmos-nos de que toda esta boa nutrição precisa de um propósito. Precisa do estímulo do movimento. Aqueles simples exercícios de sentar e levantar da cadeira, feitos enquanto assistimos ao telejornal, ou as flexões na parede enquanto a água para o chá aquece, são os sinais que o nosso corpo espera para começar a obra de reconstrução. Estas não são mudanças drásticas, são pequenos ajustes, suaves e gentis, que, quando combinados, criam uma sinfonia de bem-estar. Construir e manter os nossos músculos nesta idade não tem como objetivo parecermos atletas de capa de revista. O objetivo é muito mais precioso. É a capacidade de continuarmos a ser independentes. É a confiança de caminhar na rua sem o medo constante de uma queda. É a alegria de poder pegar nos nossos netos ao colo sem sentir aquela pontada nas costas. É a liberdade de carregar os nossos próprios sacos de compras, de cuidar da nossa casa, do nosso jardim. É, no fundo, a capacidade de viver a nossa vida nos nossos próprios termos, com dignidade e com força. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade de recuperação e adaptação extraordinária. Nunca é tarde demais para começar a dar-lhe as ferramentas certas. Seja paciente e bondoso consigo mesmo. Cada pequena escolha positiva é uma vitória. Cada refeição nutritiva é um ato de amor próprio. Cada movimento que faz é um investimento no seu futuro, um futuro com mais saúde, mais energia e mais felicidade. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual é a sua forma preferida de comer sardinhas ou grão de bico? Tem algum exercício simples que goste de fazer em casa e que queira partilhar? Deixe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua dica pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler hoje para se sentir motivada. Se esta nossa conversa lhe foi útil e lhe trouxe alguma inspiração,
peço-lhe que deixe um gosto no vídeo e que subscreva o canal. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver os seus anos dourados da melhor forma possível. Lembre-se, a idade não define a nossa força. São as nossas escolhas diárias que a constroem, dia após dia. Um grande abraço e cuide-se bem.